Olá, professores. Eu sou o professor Lucas, assessor de matemática da Editora Positivo, e neste vídeo nós iremos comentar sobre as possibilidades de resolução e alguns encaminhamentos para a questão de nível 2 da segunda semana da nossa maratona da OBMAP. Vamos lá? Então, essa é a questão de nível 2. O professor Márcio aplicou uma prova de matemática valendo 10 pontos. Para ter uma ideia do desempenho da turma, ele organizou a tabela abaixo. Então, nós temos a tabela que indica a questão dos intervalos, né? Menor ou igual a 4, e a quantidade de alunos. Então, uma relação entre essas duas variáveis. Então, menores ou igual a 4, 6 alunos. Maiores que 4 e menores ou igual a 7, 18 alunos. Maiores do que 7, 16 alunos. E a pergunta é, qual é a única alternativa que mostra um possível valor para a média aritmética das notas da turma? Então, alternativa A, 3,9, alternativa B, 4,1, alternativa C, 4,5, alternativa D, 4,9, alternativa E, 7,9. Quais são as necessidades que a gente indicou aqui nessa questão, que a gente imagina que sejam fundamentais para o aluno compreender a totalidade desse questionamento? Primeiro, a leitura e a correta interpretação do texto, obviamente, né, é uma questão que envolve resolução de problemas, então sem leitura e sem interpretação não é possível ser resolvido. O aluno precisa ter uma certa noção do que é média aritmética e também a noção de intervalo, e muitos dos erros que nós percebemos nas resoluções que vocês nos enviaram envolvem essa questão de noção de intervalo. É muito importante também os alunos perceberem que essa não é uma questão direta daquela que ele obtém apenas uma única resposta, analisa as alternativas para, enfim, escolher, né, ou identificar qual delas é aquela que se adequa à resposta. Né? É uma questão que ele faz diretamente. Não, essa é uma questão aberta. Se não tivessem alternativas, eu teria diversas respostas corretas. O que é pedido no enunciado, né, onde indica a ação, é pedido para que o aluno identifique, dentre todas as alternativas possíveis, as 5, qual é a única que mostra uma real possibilidade. Então isso é bastante importante. Né? Muitas vezes os alunos acham que as questões são todas iguais. Basta resolver que a resposta já vai ser identificada. E não é exatamente o que vai acontecer. Então é uma questão que nós chamamos de questão indireta. Bem, vamos à explicação. Por exemplo, os alunos da primeira linha tiraram notas menores ou igual a 4. Se eu considerar que todos os alunos foram mal na prova, todos tiraram 0. Na segunda linha, que todos os alunos tiraram nota 4, a menor possível, tá? E na última linha, que todos os alunos tiraram notas 7. É claro que aqui está maior do que 4, maior do que 7, mas vamos considerar esse pior caso possível. No pior caso possível, eu teria esse somatório. Então, seria a soma de 6 vezes 0, mais 18 vezes 4, mais 16 vezes 7. Fazendo esse cálculo e dividindo por 40, a menor média possível seria 4,6. Essa é uma situação hipotética, tá? Mas a menor nota possível, nenhuma média pode ser menor do que 4,6 para esse caso da distribuição destes alunos. Tudo bem? Então, seguindo em frente, então. Qual vai ser, então, a maior? A maior média possível é o caso oposto, onde em cada intervalo, vamos considerar que todos os alunos tiraram a maior nota possível. Então, dessa forma, eu teria 6 alunos que tiraram 4, mais a nota dos 18 alunos que tiraram 7, mais a nota do somatório dos 16 alunos que tiraram 10. Dessa forma, eu teria 6 vezes 4, mais 18 vezes 7, mais 16 vezes 10, dividido por 40. Totalizando, então, a minha maior média possível, que é 7,75. Então, professores, a menor média possível e a maior média possível nos indicam, então, um intervalo de onde a resposta ela deve estar compreendida entre os limites desse intervalo. Então, com essas possibilidades, a única alternativa que encaixa realmente entre 4,6 e 7,75 é a alternativa D, 4,9.
o que nós percebemos das resoluções que vocês nos enviaram? Nós percebemos que muitos alunos efetuaram até alguns cálculos, têm a noção da média, conseguiram interpretar de alguma forma a tabela, mas acabaram não considerando, muitos deles acabaram errando, se equivocando, ao não considerar estes intervalos. Então teve aluno que encontrou 4,6 como a menor média possível e acabou demarcando a alternativa C, por conta de ser a mais próxima de 4,6. E tiveram alunos que calcularam a maior média possível e acabaram marcando a alternativa E, que era mais próxima de 7,75. Então, uma possível intervenção em relação a essa questão versa sobre a correta interpretação destes intervalos, dessas considerações. Mas ficamos bastante contentes, os alunos compreenderam bem uma questão, essa que não é uma questão tão simples assim, do ponto de vista da interpretação. No próximo vídeo, iremos discutir as resoluções e possibilidade de intervenção para a questão de nível 3 da segunda semana da maratona. Tá bem? Obrigado, professores. Até a próxima.